Olá, eu sou James Santos, teólogo e escritor. Hoje nós iremos tratar acerca do assunto que embasa os fariseus. Então, fariseu, partido religioso com algumas tendências políticas. Fariseu, um grupo de judeus devotos da Torá, 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, surgiu no século II a.C. Opositores dos saduceus, criou lei oral, conjunto com a lei escrita, e foram os criadores da instituição da sinagoga. Com a destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo e a queda do poder dos saduceus, cresceu sua influência dentro da comunidade judaica e se tornaram os precursores do judaísmo rabínico. A palavra fariseu tem o significado de separados. Os fariseus eram os integrantes de um partido formado entre os judeus cuja atuação é destacada no Novo Testamento, especialmente pela grande oposição ao ministério de Jesus Cristo. Os fariseus representavam um dos três principais grupos entre os judeus, ao lado dos saduceus e dos essênios. Os fariseus questionaram os discípulos de Jesus. Em Mateus capítulo 9, do versículo 9 ao 13, e Jesus passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem, chamado Mateus, e disse-lhe, segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos, por que come o mestre de vocês com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes, não necessita de médico os sãos, no entanto, sim os doentes. Vão vocês, porém, e aprendam o que significa misericórdia. É o que eu quero, e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Os fariseus reclamam acerca do sábado, e Jesus disse, eu sou Senhor do sábado. Em Mateus capítulo 12, versículo 1 ao 6. Naquele tempo passou Jesus pelas searas, em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhes, eis que os seus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Ele, porém, lhes disse, não tem lido o que fez Davi, quando teve fome, ele e os que com ele estiveram? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição que não lhes era lícito comer, nem aos que com ele estiveram, no entanto, só aos sacerdotes? Ou não tem lido vocês na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violaram o sábado e ficaram sem culpa? Pois eu digo que está aqui quem é maior do que o templo. Jesus censura os fariseus e diz, os fariseus fazem um prosélito para guiá-los para o inferno. Ele disse, ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terem feito, fazem filhos do inferno 2 vezes, mais do que vocês. Ai de vocês, condutores cegos, pois que dizem, qual que jura pelo templo, isso nada é. Entretanto, que jura pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é o maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jura pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar,
esse é devedor, insensatos e cego. Pois qual é o maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jura pelo altar, jura por ele e por tudo o que sobre ele está. E o que jura pelo templo, jura pelo o templo e aquele que nele habita. E o que jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado nele. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizima a hortelã e o entro e o cominho, despreza o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Devem, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Condutores cegos, que coa um mosquito, engole um camelo. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpa o exterior do copo e do prato. Entretanto, o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseus cegos, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, pois que são semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, todavia o interiormente está cheio de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vocês exteriormente parecem justos aos homens, no entanto, interiormente estão cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque edifica os sepulcros dos profetas e adorna os monumentos dos justos. Portanto, todos os assuntos relacionados aos fariseus, Jesus os reprovou. Não porque eles deveriam ser reprovados, porque eles eram os mestres da lei, mas porque eles se opuseram a Cristo e contra o ministério de Cristo.